Boa noite, tudo bem com todos vocês? Tudo certo? Tranquilo? Sejam todos bem-vindos à nossa celebração, e que possamos continuar através dessas músicas, que agora, depois delas, possamos continuar a nossa adoração a Deus através do estudo da palavra. Hoje é um assunto que, nós vamos conversar sobre um assunto que não daria para conversar no tempo que a gente tem. Precisaria de horas. Mas, é um tema complicado, é pouco falado aqui, e tem motivo para a gente falar pouco, né? E a última vez que foi falado sobre isso, eu consultei nas gravações, né, que a gente tem publicado, foi em 2018. O Edgar falou sobre isso, para vocês verem quanto que a gente fala sobre esse tema, né? E esse tema, né, eu acredito que hoje, depois o Adelar vai dar os avisos, ele apresenta, né, os visitantes, mas eu acredito que hoje nós temos visitante, e esse tema, né, não é para o visitante, mas não significa que o visitante não pode escutar, não pode aprender também, né? Mas esse tema vai ser mais para aquele que já participa há um tempo aqui conosco, né? Aquele que já está aqui participando, já está congregando, que já faz parte da nossa família. Então o visitante, né, vai aprender hoje e mais para frente vai entender como que a gente entende esse assunto, esse tema. Então, e é um tema que é necessário a gente relembrar, né? Então, 2018, já fazem 5 anos que a gente não fala sobre isso aqui. E nesses 5 anos, muitas pessoas vieram a participar conosco, né? Muitas pessoas conheceram a Cristo. E talvez nem todos entendem sobre isso, né? E o motivo também de que a gente não fala muito, né, sobre esse tema, que eu tô criando suspense, né? Pra vocês verem como é que é complicado o tema, né? O motivo que a gente não fala muito sobre esse tema é porque esse é um tema muito, vamos dizer assim, manipulado, né? É um tema muito usado da forma errada. Versículos são tirados de contexto e é usado de forma errada, né? Pelo menos da nossa visão. Então aqui nós temos, vocês vão entender então hoje, aqueles que já entendem, já conhecem, amém? E aqueles que ainda tinham alguma dúvida hoje, espero que entendam. Que hoje a gente vai falar sobre ofertar com o reino de Deus, né? Especificamente sobre contribuir financeiramente. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, né, capítulo 9. Né? E, inclusive, algumas pessoas que já vêm aqui há uns 2 anos, 3 anos, já me perguntaram várias vezes: vamos, eu nunca vi vocês falando sobre dinheiro. Eu nunca vi vocês falando sobre... Então, né, porque a última vez foi em 2018. Então, agora, né, chegamos no momento, né, que o Espírito Santo me deu essa direção e vamos falar de novo sobre isso, né? Talvez demoramos muito para falar novamente. Talvez teria que falar uma vez por ano, né? Mas fique tranquilo, né? Você que nunca escutou a gente falar sobre finanças aqui, né? Fique tranquilo que a gente é desse jeito mesmo, a gente não fica pedindo, né, dinheiro toda hora. Mas hoje nós vamos falar então sobre o que é contribuir com o reino de Deus. Então, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 ao 8, diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vamos orar? Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos por essa noite, uma noite especial em que nós celebramos o Teu nome. E te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor também trabalhe no coração de cada um de nós para entendermos esse assunto. É um assunto que muitas vezes mexe profundamente no nosso coração, porque lida com algo que muitas vezes nós acabamos nos conectando demais. Então, Senhor, te pedimos que o Senhor possa nos orientar diante daquilo que nós vamos estudar hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, esse texto que nós lemos, né, ele faz parte, então, daquilo que nós entendemos sobre a oferta, sobre a contribuição financeira. Mas antes de a gente falar, né, especificamente sobre esse trecho, eu gostaria de esclarecer algumas coisas relacionadas com uma palavra que normalmente a gente ouve muito, a palavra dízimo. Você sabe o que significa a palavra dízimo? Alguém? Dízimo, 10%. Muito obrigado. Dízimo significa 10ª parte. Então a 10ª parte é a mesma coisa que 10%. E
A ideia de dízimo, muitas vezes a gente relaciona, no Antigo Testamento, na lei, né? E hoje, pra gente, né, não tomar muito tempo, eu vou falar bastante coisa. Então, se você tem um papel para anotar, te oriento que anote aí versículos que eu vou jogando e anota no celular alguma coisa para depois você poder consultar, porque eu não vou esperar muito hoje, tá bom? Então, vem muito antes da lei, na realidade. Sabiam disso? A gente pensa, lá, Moisés, né? Então o dízimo vem lá, não, vem antes. A gente tem, por exemplo, Abraão. Abraão, ele deu o dízimo, né? Ele foi participar de uma batalha e os despojos daquela batalha ele apresentou ao rei Melquisedeque, o rei de Salém, também era um sacerdote do Deus Altíssimo. Isso vocês vão ler em Gênesis 14, 20. Então já vai anotando aí. Outra pessoa antes da lei, Jacó. Jacó, sem existir lei nenhuma, fez um voto com Deus dizendo de que tudo ele daria a 10ª parte. Isso nós temos em Gênesis 28, 22. Então tudo isso vem antes da lei. Por quê? Porque era algo comum, era algo cultural, as pessoas já tinham essa ideia, esse costume. E o propósito disso tudo era adorar a Deus. Então Jacó fez esse voto e tudo mais. E eles tinham essa ideia, muito tempo depois, um salmista vai escrever em Salmos 24:1, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então todas as coisas pertencem a Deus. Deus, ele criou os céus e a terra, Deus criou todos os animais, Deus nos criou, tudo é dele, porque ele é o Criador. Ele fez a gente do zero, tudo ele criou do nada. Então ele é o dono de tudo. Então vamos dizer assim, nada do que nós temos hoje é nosso antes de ser de Deus. Tudo pertence a ele. Então eles já tinham essa ideia, essa cultura, né? E aí depois então vem a lei com Moisés. E aí na lei, né, além de uma forma de adoração a Deus, é instituído o dízimo com outros propósitos. No caso, o dízimo era utilizado para o sustento de uma tribo, a tribo de Levi, para os sacerdotes do templo, né? Eram pessoas que não tinham terra, era uma família inteira que não tinha terra, eles não tinham posses, e então eles não tinham como plantar, né, garantir seu sustento, então eles recebiam das outras tribos 10% da sua colheita, 10% dos animais, né, para que eles pudessem então sobreviver. Então o sustento que eles tinham vinham todos de doações, né, de ofertas, do dízimo. E não só isso, né? A gente também tinha os dízimos em ocasiões especiais. Era utilizado para os levitas, era utilizado também para o cuidado de órfãos, de viúvas e de pobres, né, os pobres da terra, aqueles que não tinham posse nenhuma, que estavam ali, né? Então o dízimo era utilizado para isso também. E aí quando a gente analisa as festas, né, então também tinha os dízimos trianuais. Quando a gente faz a soma, a gente chega à conclusão de que não era apenas 10% que eles tinham que dar, mas ao ano chegava a 23,33%, né? Então a gente fica pensando, 10% é muito, mas eles, no total do ano, eles contribuíam 23,33%. Isso lá na lei. Por que eu digo lá na lei? Porque nós não vemos a palavra dízimo aparecendo no Novo Testamento. Na verdade a gente vê em Hebreus, mas está sendo falado do dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Então vocês vão ver lá. Mas nós não vemos Jesus, por exemplo, falando assim, a igreja a partir de agora tem que dar o dízimo e tudo mais, né? Nós vemos eles falando sempre sobre a lei, sobre antes e tudo mais, né? Quando Jesus ele está lá no templo também, ele vê a viúva dando tudo que tinha também, ele vai falar, estão dando dízimo e tal, né? Quando ele fala dos fariseus, olha, vocês dão o dízimo, então a palavra aparece. Mas eu quero dizer assim, não há uma ordem no Novo Testamento para a igreja contribuir com o dízimo. E sabe por que não há essa ordem de contribuir com o dízimo? 2 motivos. Primeiro, nós não temos mais a tribo de Levi para sustentar. Mas não quer dizer que a gente não vai contribuir com nada, né? De fato, né, não aparece. Só que o tema do dinheiro aparece muito. E muito no Novo Testamento. Apesar de Jesus não falar, vocês têm que dar o dízimo, o tema do dinheiro aparece muitas vezes, né? Aparece de outras formas. Porque o dinheiro e os bens materiais, eles chegam no âmago do nosso ser, né? Inclusive Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 6, né? Se você quiser acompanhar, Mateus 6, no versículo 21, ele diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Ele está dizendo, onde você investe os seus recursos financeiros, isso é importante para você. A gente consegue conhecer as pessoas olhando aonde que elas gastam o dinheiro delas.
No versículo 24 ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, Jesus falando sobre dinheiro, e ele está dizendo o quê? Vocês não podem servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. Vocês têm que escolher um só, né? Adiante, no versículo 31 ao 34, ele diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essas coisas é o que comer, beber e vestir. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, Jesus, ele orienta no Sermão do Monte que o dinheiro não é tudo na nossa vida. O dinheiro, a forma como nós lidamos com ele, demonstra o que é importante para nós. Aonde está o nosso coração? Aonde está, principalmente, a nossa confiança, a nossa segurança? Será que a nossa segurança está em Deus ou no dinheiro? Por isso que ele fala sobre isso. Não se preocupem com o que comer, beber e vestir. Ninguém pode servir a dois senhores. Por isso que ele está falando sobre isso. Por quê? Porque se vocês se preocupam demais com o seu dinheiro, a segurança de vocês não está em Deus, está no dinheiro. Agora, se vocês tratam o dinheiro de uma forma, vamos dizer assim, sábia, né? Usando o dinheiro para o reino de Deus, vocês estão demonstrando o que é prioridade para vocês. Por isso que a gente vê, então, a gente não vê Jesus falando sobre dízimo, 10%. A gente vê Jesus falando sobre, não tem palavra, acho, né? O centísimo. Ele fala do 100%. Ele não fala que nós temos que dedicar 10% para Deus. Ele não fala que a gente tem que pegar 10% e lá dar no templo, lá para a tribo e tal, e depois o resto eu administro do jeito que eu quero. Ele diz assim, olha, o dinheiro pode mudar a vida de vocês. Então vocês têm que dedicar 100% do dinheiro de vocês para Deus. Tudo o que vocês fizerem tem que ser para agradar a Deus. Todo o nosso dinheiro, todos os nossos recursos têm que ser usados para o Evangelho. Isso não significa que daí agora vem algumas interpretações errôneas, né? Isso não significa que nós temos que então pegar todo o nosso salário e dar para a igreja. Que algumas pessoas, né, têm a audácia de falar isso, ensinar isso. E não é isso que Jesus está falando. Não é dar 100% para a igreja. Mas nós temos que usar o nosso dinheiro com sabedoria, nós temos que usar o nosso dinheiro com propósito, com temência a Deus, e investindo esse dinheiro que nós recebemos no nosso crescimento espiritual, investindo em outras pessoas, ajudando o próximo, né, sendo generoso e contribuindo também com os nossos irmãos. É isso que Jesus está falando, né? Então, por exemplo, se você tem um carro, a ideia é que você possa não usar o carro de forma egoísta, mas ajudar os outros, né? Às vezes, digamos assim, se alguém pedir uma carona, você dá uma carona, né? Coisa simples, né? Estou dando um exemplo simples, mas você receber pessoas na sua casa que você lutou, né? Você trabalhou para conquistar a sua casa própria. Use essa casa para o reino, para você receber pessoas para falar do evangelho, para você receber pessoas para aconselhar, para você receber pessoas para ser aconselhado. Use os seus recursos para que o reino de Deus possa crescer. Mas no caso de contribuir com a igreja, porque hoje o tema é isso, né? Eu estou só dando, né, um panorama sobre essas outras ideias. No caso de contribuir com a igreja, especificamente de forma financeira. Ou seja, contribuir com o dinheiro, né? Ofertar, né? Colocar o dinheiro ali na caixinha que fica atrás da porta corta-fogo ali. Muitas vezes as pessoas vêm aqui, ninguém pediu dinheiro. Onde é que a gente deixa dinheiro? Eu nem sei, né? Onde vai o dinheiro? Então fica lá atrás da porta corta-fogo, né? Se ninguém tinha falado para você, agora você sabe, vai ter uma caixa ali, né? Então, se não existe também essa ideia do dízimo, quanto que eu tenho que ofertar? Né? E também não é a ideia do 100%, né? Vou passar fome para a igreja crescer e tudo mais, né? Não... Como é que funciona? Então vamos voltar para o nosso texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios, né? Nós lemos o capítulo 9, nós vimos os versículos 6 a 8. Só que assim como tudo na Bíblia, nós precisamos de contexto, tá? Esses versículos que nós lemos, ele está dentro de um trecho do capítulo 8 e capítulo 9 de 2 Coríntios. E nesse trecho, Paulo está instruindo a igreja de Corinto sobre uma oferta especial a ser dada para os cristãos de Jerusalém. É disso que ele está falando aqui. Esse trecho, inclusive, é um dos 3 trechos principais da carta de 2 Coríntios. Paulo, depois disso, ele vai falar sobre os falsos apóstolos que estavam enganando o povo, inclusive falando até daqui a pouco que
Paulo daqui a pouco não estava entregando as ofertas, né? Chegando a confiança de Paulo. E antes do capítulo 8, então Paulo ele está se defendendo como autoridade, a sua autoridade apostólica, né? Que ele realmente é quem diz ser. Mas nos capítulos 8 ao 9, então, nós temos esse trecho que, apesar de focar em uma oferta para uma outra igreja, no caso a igreja que estava em Jerusalém, é um dos relatos mais claros que nós temos no Novo Testamento de como funciona a contribuição cristã. É um dos mais claros que a gente tem. Por isso que aqui na Aliança nós nos baseamos nessa questão. Aqui nós temos um relato de uma oferta extra, né? Mas nós trabalhamos então com essa ideia por trás, o ato de contribuir, né? O que Paulo está falando aqui? Então, a ideia de Paulo nesses capítulos era preparar os cristãos da igreja de Corinto para, né, a oferta que eles deveriam preparar. Porque, vamos dizer assim, ele manda a carta antes com algumas pessoas, prepara a galera lá, porque depois vai ir as pessoas que vão coletar essa oferta, né? E é bom que eles chegam lá e ninguém fique de surpresa. Porque Paulo ele fez uma certa propaganda da igreja de Corinto, porque um ano antes eles ofertaram para a igreja de Jerusalém, né? E aí ele falou que eles eram generosos. Então vamos dar uma passada, né, por alguns pontos importantes, capítulo 8 e 9. Capítulo 8 eu não vou ler tudo, gente, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas o ideal seria ler, então leia em casa. Se tiver alguma dúvida, depois, durante a semana, você pode me contatar e perguntar. Mas, capítulo 8, versículos 1 ao 6, ele fala sobre a generosidade das igrejas da Macedônia. Então, Paulo ele começa falando, né, do pessoal da Macedônia. No versículo 2, ele diz que eles estavam passando por uma severa tribulação, né? E mesmo diante da pobreza deles, eles foram ricamente generosos. Né? No versículo 13, inclusive, diz que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam. Então, Paulo está usando o pessoal da Macedônia, né, para mostrar, né, olha só como que o pessoal foi generoso lá. Né? Ele começa dando uma motivação para o pessoal da igreja de Corinto. No versículo 4, ele demonstra que eles viam essa oferta como um privilégio, não uma obrigação, não era pesado. Mesmo que fala que eles contribuem até além do que tinham, né? Mas não era pesado, eles realmente eles queriam fazer parte, né, da comunhão com aqueles irmãos da outra cidade através da contribuição. Nos versículos 7 e 8, Paulo então desafia a igreja de Corinto, né, para contribuir. Então ele diz assim, olha, vocês se destacam em muitas coisas. Essa igreja aqui em 2 Coríntios não é a mesma igreja lá de 1 Coríntios, a igreja das divisões, eles se resolveram algumas coisas. E aí ele diz, olha, vocês têm sido isso, têm sido aquilo, né? Ele diz, agora vocês podem, além de ser destaque na fé, na palavra, no conhecimento, destaquem-se também na generosidade, né? Então ele diz para eles, olha, contribuam, esse privilégio, né, que vocês têm, porque é melhor a gente ter a possibilidade de contribuir do que ser aquele que precisa da contribuição, né? Então vocês têm o privilégio de poder contribuir, né? E aí então ele diz, olha, isso que eu estou falando para vocês não é uma ordem. Isso que eu estou falando para vocês é um desafio, porque a oferta ela é voluntária. No versículo 9, ele dá o exemplo de Cristo. Olhem para Cristo. Jesus, ele ofertou tudo que ele tinha através do amor sacrificial dele, para que nós pudéssemos herdar algo que nós jamais poderíamos comprar. Jesus é o nosso exemplo. Ele deu tudo para que vocês pudessem ter algo que vocês jamais poderiam ter, se não fosse porque Jesus entregou tudo. Então vejam um exemplo de Jesus. Nós queremos ser semelhantes a Cristo, temos que ter o mesmo sentimento, a mesma direção. Nos versículos 10 e 11, então, Paulo aconselha, terminem a obra que vocês começaram. Por que ele fala isso? Por causa dos falsos apóstolos, dizendo, olha, será que a oferta que vocês deram um ano atrás, Paulo realmente levou? Né? O que acontece é que a igreja de Corinto foi quem começou com essa campanha para ajudar a igreja de Jerusalém. E aí agora, Paulo, ele sabe, né, do que está acontecendo ali em Corinto, e ele diz então, pessoal, vocês começaram lá atrás, continuem. O pessoal da Macedônia está ajudando também, para não ficar pesado para vocês. Continuem aquilo que vocês começaram. Terminem a obra, completem a obra. E dos versículos 12 ao 15 e em diante, né? Então Paulo, ele fala sobre o propósito dessa coleta, né? Então o propósito é que eles fossem generosos com o que eles tinham, sem pesar, que não fosse pesado para eles. Qual que era o objetivo? Para que todos pudessem ser ajudados,
para que houvesse igualdade, para que eles pudessem estar juntos, mesmo que um tenha mais, outro tenha menos, que eles pudessem um ajudar o outro. O objetivo era esse, que ninguém passasse fome enquanto outros tinham fartura. Então ele diz, não é com pesar, contribuem com o que vocês podem contribuir, com o que vocês têm para contribuir. Então que houvesse igualdade. E assim como Paulo também cita Jesus lá em Atos, capítulo 20, no versículo 35, ele diz, a maior felicidade em dar do que em receber. Pensem nisso. É melhor a gente estar na posição de quem ajuda do que ser ajudado. Não sei vocês, mas eu moro, agora com essa questão das chuvas, eu moro num lugar bem alto. Dificilmente minha casa vai ser inundada por um rio. É melhor eu estar nessa posição e ajudar aqueles que estão passando por dificuldades de novo do que eu estar na situação deles. Porque eles vão precisar ser ajudados, novamente, por causa da força das águas e tudo mais, a inundação. E aí no capítulo 9, então, Paulo, do versículo 1 até o 5, ele estimula, então, que eles continuem essa generosidade. Então ele fala sobre aquilo que eu comentei antes, que, olha, vocês já foram generosos antes, e eu tô querendo avisar vocês, preparar vocês, tô mandando gente aí para preparar vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Então a ideia é que vocês, saibam que estamos passando para fazer coleta das ofertas para levar para Jerusalém e vocês não sejam pegos de surpresa. E no versículo 6 e 7 que nós lemos juntos, ele fala sobre a questão de semear e colher, porque a gente colhe o que a gente planta. Aí ele fala, se vocês semearem fartura, vocês vão colher fartura. Mas o interessante aqui, que ele fala também, é que nós temos que contribuir com alegria, não por obrigação. Não é porque falaram que tem que contribuir, que eu vou contribuir, porque é o certo. Não, tem que ser com alegria. Porque eu realmente entendi o que é contribuir, e eu quero contribuir. Como, por exemplo, o pessoal da Macedônia, eles insistiram em poderem contribuir. Eles insistiram. Eles queriam contribuir. Dá um jeito de passar aqui e recolher a oferta, porque a gente quer. A gente quer contribuir, eles insistiram. Só que assim, como a gente tem que fazer com alegria, não existe um valor para a gente contribuir. Não existe um mínimo, não existe um máximo. Mas é muito importante, eu sempre falo no curso de preparação para o batismo, que quando a gente contribui, que não seja uma sobra, que não seja algo que sobrou. Contribuição, ela tem que ser a primeira parte, as primícias, que a gente fala. Assim como a gente vê no relato de Caim e Abel, tem que ser o que a gente tem de melhor. Não estou falando em quantidade, mas eu quero dizer, a gente já tem que separar no início. Nós temos que ter uma organização financeira adequada para a gente poder separar no início. Nós temos que ter controle sobre as finanças que a gente tem, o nosso salário. Isso eu vou pagar conta de luz, isso eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo e tal. Mas eu já tenho reservado aqui a minha oferta. Então tem que ser as primícias. Por exemplo, Abel, ele deu o que tinha de melhor. E Deus se agradou na sua oferta. Caim deu qualquer coisa, o resto. E Deus não se agradou da oferta de Caim. Não foi o que Abel ofertou, não foi o que Caim ofertou. Foi o sentimento no coração. Foi a forma como foi ofertado, que foi o que definiu Deus se agradar ou não. Continuando no versículo 7 até o 11, no finalzinho do 7, Paulo fala que Deus ama quem dá com alegria. Então nós vemos aqui motivos para sermos generosos. Deus ama quem dá com alegria. E Ele pode fazer essa nossa generosidade, Ele pode fazer com que ela seja acrescentada de graça. Para que a contribuição faça realmente diferença. Para que não seja algo que simplesmente a gente jogou ali, deu ali. Não, para que seja acrescentada de graça, E olha só que interessante, os versículos aqui do 7 até o 11, que ele fala que o Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aí ele fala sobre a questão do distribuir, no versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. A nossa oferta vai adiante e vai ajudar o evangelho. E no 11, olha, e esse aqui nós temos que comentar. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É muito importante a gente falar que nesse versículo Deus está prometendo bênção. E ele diz, aí vem algumas palavras, Vocês serão enriquecidos. Olha só. Então quer dizer que se eu ofertar, Deus vai me dar riqueza. Quanto mais eu ofertar, mais Deus vai me dar riqueza.
não é isso que está sendo dito aqui. Temos que tomar cuidado. Não é isso que Paulo está falando. Não é esse tipo de bênção, né? Porque apesar dele falar de prosperidade aqui, muito cuidado. Muito cuidado. Nós não estamos fazendo negócios com Deus, né? A gente não está negociando com Deus. Quanto mais eu dou, mais tu me dá de volta. Não é assim que funciona, porque não existe isso. Quanto mais eu contribuo, mais eu fico rico, né? Isso é nós tirarmos o versículo de contexto. Porque no próprio versículo, nós temos a explicação do que está sendo falado. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Se nós formos generosos, Deus vai nos dar possibilidade para que a gente continue sendo generoso. Se você está querendo fazer um negócio com Deus, talvez não vai dar muito certo o teu plano aí, teu planejamento, tá? O propósito é que a gente possa contribuir. Se eu sou uma pessoa generosa, há chances, não é uma promessa, mas há chances de que Deus me dê condições, me dê uma certa prosperidade, porque eu consigo ajudar muitas pessoas. Eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar outro, isso e aquilo. Eu vou ter essa possibilidade. Ele não está falando para a gente amontoar riquezas, né? Para que agora eu vou fazer um investimento na igreja. Eu vou dar um salário por ano lá na igreja. O primeiro salário eu vou dar todo para a igreja, porque daí o resto do ano eu vou ser próspero, né? E aí nossa, que investimento. Igreja não é investimento, gente. Deus não é investimento. Tá? Se você quiser investir o seu dinheiro, procure, sei lá, tesouro direto, procure investimentos aí no banco, compra imóveis, não sei. Mas igreja, oferta, não é investimento, tá? Se vocês ouviram isso em algum lugar, as pessoas estavam manipulando a Bíblia. Não é disso que se fala. Aqui o objetivo é que a gente ajude uns aos outros. Essa que é a ideia. Então, e outra coisa também, a contribuição que a gente faz não é para nós usufruirmos de algo, né? Outro dia eu vi uma pergunta para um pastor na internet. Fizeram assim, a igreja estava fazendo uma campanha para construir um estacionamento, acho que era, né? E eu saí da igreja. E todo aquele dinheiro que eu doei, né? Todo aquele dinheiro que eu doei, agora eu não vou poder usufruir do estacionamento. Mas tu doou para poder usar o estacionamento. Tu não doou para ajudar a igreja a construir, sabe? Obviamente que se você continuasse, você poderia usar o estacionamento. Mas essa que é a ideia, assim, que às vezes a gente tem que não é certa. É mais ou menos como Ananias e Safira. Venderam lá as terras que eles tinham e quando foram doar, eles falaram, tá tudo aqui. Mas eles guardaram uma parte. E aí, o resultado disso é que, não vamos também, né, ficar com medo, né? Mas o resultado disso é que ambos morreram. Morreram porque eles não mentiram para os homens, mas eles mentiram para o Espírito Santo. Se eles tivessem falado, olha só, nós vendemos, tá? Tá aqui uma parte, acho que a história teria sido diferente. Mas eles falaram, tá tudo aqui. E o restinho lá guardadinho, né? Fizeram caixa 2, né? Então, não é pra gente usufruir, é uma doação pro reino de Deus. Quando a gente doa, a gente não vai ver e vai lá usar a coisa. A gente pode acabar usufruindo disso, pode acabar usufruindo. Mas o objetivo é uma doação. Dos versículos 11 até o final, até o 15, então, a gente vê, então, sobre as ações de graças a Deus, né, que é o resultado disso. O resultado da nossa contribuição serão, então, que Deus seja glorificado. E essa assistência, ela demonstra que Deus cuida da gente. No caso aqui, enquanto os cristãos da igreja de Corinto, gentios, ou seja, não judeus, estavam bem de vida, estavam tranquilos, estavam ali de boas. Os cristãos da Judeia, na sua maioria judeu, e a gente sabe, né, que naquela época ainda existia um certo conflito, cristão judeu, cristão gentil, tanto que a carta de Paulo aos Romanos era para resolver esses conflitos, os gentios, estavam ajudando os judeus. Olha só. E aí, as ofertas seriam recebidas lá em Jerusalém, e quem seria glorificado, o objetivo não seriam os macedônios ou os coríntios. Deus seria glorificado. Por quê? Porque Deus está cuidando da gente. No caso, né, o pessoal de Jerusalém ia pensar, olha só, os nossos irmãos mandaram ofertas, Deus está cuidando da gente. Aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte é verdade. Não vai nos faltar o que comer e beber e vestir. Estávamos aqui na perseguição, talvez passando necessidade, mas o necessário não vai faltar. A ajuda veio, a ajuda chegou. Paulo também fala em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele vai suprir as nossas necessidades. Só restava para o pessoal de Jerusalém confiar em Deus. Eles confiaram e a ajuda estava chegando.
Então, a ideia aqui é que nós abrimos mão de algo que nos traz uma espécie de segurança, que é o dinheiro, né? Eu tenho dinheiro, vou ficar tranquilo, dá uma segurança. Nós abrimos mão disso para depender da segurança de Deus, que é o sustento dele, em prol do próximo e do evangelho. Essa que é a ideia da contribuição. Nós abrimos mão de algo que nos traz segurança, confiando que Deus vai nos sustentar em prol do outro, para que o outro esteja bem, que o outro não esteja passando por necessidade. E para que tudo isso, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Não é para que nós sejamos percebidos como alguém, né, importante, né? Jesus fala também isso, né? Que a sua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo, né? As suas boas obras e tudo mais. Então, essa que é a ideia. Nós abrimos mão de algo que nos traz uma espécie de segurança para dependermos da segurança de Deus em prol do próximo, em prol da proclamação do evangelho. Então, como eu comentei, apesar desse trecho aqui focar na oferta para os cristãos de uma outra cidade, ele é um relato muito claro de como funciona a contribuição cristã. Qual que é o propósito, qual que é o objetivo, para que nós ofertamos. E assim como na época dos levitas, a contribuição financeira, então, hoje também tem o objetivo de suprir necessidades. Só que hoje são necessidades diferentes, não é uma tribo, é necessidade do corpo de Deus, né? O corpo de Cristo. Então, vai servir para suprir, seja o sustento de pessoas que trabalham de tempo integral ou semi-integral. Vai ser para suprir necessidades de missionários, que também são pessoas que trabalham em tempo integral. Para a igreja ajudar a comunidade através de ação social, né? Para a gente fazer treinamentos com as pessoas aqui, cursos, né? Comprar materiais para ministério, suprir as despesas administrativas do prédio, né? Luz, água, conta disso, conta de contador e tal, e tudo mais. Ajudar outros ministérios também, de outras cidades. Eventos, cuidar dos membros. Né? Desde que, né, muito tempo, eu oferto, né, dou minha contribuição. Geisa e eu, a gente definiu, não exato, mas ali, em média, 10%. Né? Isso é uma decisão que nós tomamos para nós, não é uma regra, mas nós definimos isso. E nunca nos faltou. Até sobra, porque daí a gente acaba administrando bem nossas finanças, porque a gente entende que as finanças têm que ser usadas para o reino, e a gente não fica gastando com o supérfluo, não fica gastando com qualquer coisa. Mas eu já estive na situação de ser ajudado, olha só. Acho que foi em quando foi a greve dos caminhoneiros, 2015, né? Ou 2017, eu não me recordo agora. Mas não importa, bastante tempo atrás. O meu pai se acidentou lá em Florianópolis. Nós estávamos cuidando dele, precisávamos, né, de gente para cuidar, e era bem caro. E a igreja, sem eu pedir nada, ficaram sabendo da minha situação e mandaram dinheiro para que a gente pudesse suprir as despesas hospitalares. E eu não pedi, e eu me senti assim, eu nunca imaginei que eu fosse precisar. E nem pedir, né? Às vezes a gente se sente, envergonhado, né, de pedir, mas não é vergonha nenhuma, né? Ser ajudado pelo corpo. Mas eu me senti na posição de ser ajudado. E eu vi o amor dos meus irmãos. E eu vi o quão é importante a minha contribuição. Porque naquele momento eu fui ajudado. Mas em outros momentos, outras pessoas são ajudadas. Por algum motivo de saúde, algum motivo, sei lá, desemprego, tem que sustentar uma família inteira sozinho, né? É complicado. E aí nós estamos juntos nessa. O objetivo é que não fique pesado para alguns e leve para outros, mas que a gente possa se ajudar. Então, o que a gente aprende com todo esse relato? Primeira coisa, eu vou falar alguns itens que eu elenquei. Ofertar é uma forma de adoração. Esse é o primeiro ponto que nós sempre temos que ter. É uma das formas. Nós cantamos hoje músicas de louvor a Deus. Uma forma de adoração. Nós estamos agora estudando a palavra de Deus. Outra forma de adoração. Contribuir com a igreja, ser generoso, também é uma forma de adoração. E esse tem que ser o nosso propósito, contribuir. Não por obrigação, não com pesar, mas com alegria, com amor, com a intenção de adorar a Deus. Por quê? Porque tudo pertence a Deus. Contribuir com a igreja é uma forma de nós adorarmos. A gente sempre usa a ideia, né, de que nós estamos retornando uma parte, né, não para Deus, porque Deus não precisa, ele já é dono, né, mas para a obra de Deus. Então Deus nos dá a possibilidade de termos saúde, dá a possibilidade de nós acordarmos todo dia, termos um emprego, que nós podemos ganhar o nosso salário, e nós então estamos, use na tua obra, Deus. Oriente as pessoas que vão administrar esse dinheiro para que seja usado, para que o teu evangelho seja proclamado.
O jeito que vai ser usado, eu confio em ti. Estou doando, estou ofertando. Então, para que o Senhor seja glorificado. Estamos, entregando. Segundo motivo, segundo ponto. Contribuir é um privilégio, assim como a igreja da Macedônia, que insistiu, pelo privilégio de poder contribuir para fazer parte daquela comunidade através da contribuição, da oferta voluntária. Nós também temos que ter esse sentimento. Estamos participando através da contribuição. E olha só que importante, tá? Isso, gente. Um detalhe, agora eu lembrei. Quando a gente contribui, a gente está participando, a gente faz parte. Ah, mas veja bem, eu participo de alguns ministérios. E eu não ganho nada para participar dos ministérios, Eu não ganho nada para fazer esse trabalho voluntário, Voluntário a gente não tem que ganhar nada mesmo, Mas eu não ganho nada. Então assim, eu não contribuo porque, eu já estou trabalhando para a igreja, Ou seja, você está dizendo o quê? Que a igreja tem que pagar salário. Sem a igreja saber, Basicamente isso. Você está negociando. Não faça isso, não pense assim. Contribua, Contribua, terceiro ponto, com alegria. Não porque hoje eu estou falando aqui. Reflita, pense. Ore, peça a Deus para que Ele te mostre como está a sua contribuição. Porque Deus ama quem dá com alegria, sem peso, sem obrigação nenhuma. O ato de nós ofertarmos, ele tem que ser uma expressão, inclusive, de gratidão a Deus. Eu sou grato porque eu posso ofertar. E hoje eu não estou necessitando da ajuda dos meus irmãos. Olha que privilégio que nós temos. Podermos ofertar. Que às vezes pode acontecer de nós estarmos do outro lado. E aí nós vamos pedir ajuda. E seremos ajudados. E obviamente que todo o restante da igreja vai ajudar nisso. Quarto ponto, a contribuição tem que ser uma prioridade, não pode ser resto. Como é uma forma de adoração, Deus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Se é uma forma de adoração, nossa organização financeira tem que priorizar a contribuição. Estou dizendo que vocês têm que dar a maior parte, não é isso. Mas você já tem que deixar ali, ó. É como se fosse, não pense dessa forma assim, no sentimento, mas como se fosse uma das contas, que você tem. Mas não é uma conta, tá? O sentimento é a contribuição. Mas você já tem separado ali a sua oferta. No início mesmo, não o resto. A gente tem que pensar o seguinte, aquele que deu tudo pra gente, que deu tudo mesmo, que deu tudo, inclusive seu próprio filho, para morrer por nós, ele não merece os restos do que a gente tem para que a obra dele seja proclamada. Ele merece prioridade, as primícias, merece o que vem antes. Quinto ponto, seja generoso, não negocie com Deus. Não fique esperando algum retorno disso. Simplesmente oferte, porque você tem o objetivo que Deus seja glorificado. Foque na graça de Deus. Como Deus vai ser engrandecido. Não naquilo que você pode obter em troca. Nós não temos aqui, aquela ideia de envelope com nome ou uma lista. Vamos, anotar aqui se fulano pagou. Não. Cada um oferta quanto quer, quando quer, como pode, lá, individualmente, anonimamente. Ninguém sabe quem oferta aqui. Porque você vai ofertar de uma forma generosa. Então ninguém vai saber se você é o que mais contribui ou o que menos que contribui. Deus sabe. Então, lembre-se que vocês já receberam algo que é impagável. Antes mesmo de vocês terem a oportunidade de contribuir. Antes mesmo vocês terem a oportunidade, vocês já receberam. Sexto, seja grato. Lembre-se que não importa quanto que você contribui. Mas o que importa é a atitude de contribuir. Seja grato por ter a oportunidade de poder contribuir, Mesmo que daqui a pouco, na sua opinião, seja pouco. Mas, o sétimo ponto e último, seja fiel. Seja fiel a Deus. Que nem eu disse, Deus sabe quando a gente contribui. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe quando a gente tem condições de contribuir e por avareza a gente não contribui. Ou a gente coloca uma quantia pequena sobrecarregando os outros. Deus sabe. E um detalhe, um parênteses aqui que eu não comentei antes. Eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que Deus não vai se agradar, de um pai de família que daqui a pouco está sustentando a sua família de 5 pessoas sozinho, porque sua esposa está desempregada, os filhos ainda não trabalham, e ele ganha um salário mínimo. Na nossa região, sobreviver com salário mínimo deve ser muito difícil. E eu acho que Deus não vai se agradar se esse pai tirar o dinheiro do alimento dos filhos para contribuir com a igreja. Agora, nós temos também a situação de que as pessoas têm condições, daqui a pouco ganham 6, 7 salários mínimos e dizem, eu não contribuo porque não sobra no final do mês. Eu acho que se a sua família é de 2 pessoas tem essa renda e você não sobra no final do mês, acho que o seu problema não é que você é pobre, ganhando, 6, 7 mil, 8 mil reais por mês. Eu acho que o problema é que você não está administrando bem as suas finanças. Acho que tem que começar a cortar aí o lanche, de toda semana. Daqui a pouco você pode contribuir mais. Então,
São coisas, daqui a pouco, que eu tô falando assim, que podem ser um pouco pesadas, mas a gente tem que analisar como que a gente administra as nossas finanças, a gente tem que contribuir. E eu quero fazer, pra gente finalizar, só um exercício, e esse exercício vai ser bem frio, gente. E como eu já comentei, cada situação é uma situação. Cada situação, cada realidade é uma realidade. Deus sabe o seu coração, você sabe a sua realidade. E eu não estou dizendo que você tem que contribuir tanto X, você tem que contribuir aquilo que Deus mostra no seu coração. Aquilo que você sabe que você quer ofertar. Como eu disse, na minha família, a gente oferta 10%, porque a gente quer. Ninguém nos disse, vocês são obrigados e tal. Ninguém nos obrigou a isso. Nós ofertamos porque a gente quer. Porque nós definimos isso. Porque nós definimos esse valor. Se você quer ofertar 15, você oferta 15. Se você quer ofertar 90, oferta 90. Se você quer ofertar 5% do seu salário, você oferta 5%. Se você quer dar um valor fixo todo mês, você dê o valor fixo todo mês. Mas, eu estava olhando ali, a gente tem o relatório das finanças ali na frente, né? Eu fui ali olhar antes, né, dos últimos 3 meses. As nossas entradas, isso não é cobrança, gente, tá? Eu estou repetindo várias vezes, porque eu sei que depois... Não, porque Eduardo foi lá na frente e ficou dizendo que eu não contribuo. Porque não é isso, gente. Mas me chama a atenção as nossas finanças em 2 situações que nós temos que tomar um certo cuidado. Eu vi lá que nós temos uma boa entrada. Supre as nossas necessidades. Todas as nossas contas estão sendo pagas. Talvez poderíamos investir em mais coisas se tivéssemos mais ofertas? Poderíamos, não sei. Talvez Deus, a gente sempre pensa assim, ó, Deus tem cuidado da gente até aqui. Não faltou. Até aqui não faltou. Então não é isso que eu estou falando. Só que me levantou a seguinte questão. Nos últimos 3 meses nós tivemos uma média de entradas, né? O último mês a gente teve uma entrada de 13.800, né? Mas nos últimos meses a gente teve uma média ali de 12 mil e pouco e tal, né? Vamos arredondar ali para uns 13 mil, certo? Nós temos aqui na Aliança, tá? Que frequentam aqui no domingo, tem um certo rodízio, mas normalmente umas 115, 120 pessoas, né? Hoje nós estamos aqui em 110. Temos mais os professores lá embaixo. Mas em média, tirando as crianças, nós temos aqui na Aliança umas 160, 170 pessoas por aí. Acho que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Mais as crianças, né? Chega próximo dos 200 com as crianças. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um cálculo frio, gente, tá? Só para nós termos uma ideia. Se nós dividirmos 13 mil por 150, isso dá uma oferta de R$86 por pessoa aqui. Eu sei que, não quero também dizer que eu sou grande coisa, mas eu sei que a minha família não contribui isso, porque eu não ganho um salário mínimo. E como eu disse que eu contribuo 10%, minha família não sobrevive com R$800. Eu sei que várias pessoas contribuem muito mais que eu. Talvez não deveria estar falando aqui, mas um tempo atrás, há quase 10 anos atrás, nós tínhamos uma entrada, né? Metade disso. Nós estávamos num lugar menor, tinha bem menos gente, né? Nós tínhamos uma entrada bem menor. E nós fizemos um exercício, né? Nos líderes, tá? Eu acho que acho que quase Deus mandou um raio lá por causa que a gente fez isso, né? Porque a gente estava fazendo lá quase o de contar o povo, né? Acho que talvez a gente errou nisso. Mas isso levantou algumas questões. Será que o pessoal entende o que é contribuição? A gente fez o exercício, nós estávamos contando com as esposas e tudo mais. Nós estávamos, acho que umas 15 pessoas, porque eu era solteiro na época. E a gente percebeu, né, que naquela época, essas 15 pessoas de um universo ali, acho que na época nós tínhamos 100 e poucas pessoas na aliança, contribuíam com mais de 70% das ofertas. As pessoas que estavam liderando, trabalhando e tudo mais. E aí a gente levantou, eu acho que as pessoas não estão entendendo. Né? Não é que a gente quer pedir dinheiro, mas elas estão perdendo a oportunidade de contribuir. E olha que eu vou dizer para vocês. Aquela época teve gente que a gente fez um negócio anônimo, só nos papeizinhos. Teve uma pessoa que botou um valor muito baixo, acho que estava em branco até, ou seja, não contribuía porque talvez não tinha condições, ok. E teve uma pessoa que botou muito. E aí a gente chegou a essa marca ali, vamos dizer assim, de 3 mil, né, e 500, 3.800, um negócio assim, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória. Mas se eu pensar que essas pessoas continuam contribuindo a mesma coisa hoje, e eu sei que daquela época para cá contribuo mais porque, graças a Deus, né, Deus é maravilhoso, eu ganhei aumentos, né, ao longo desses 10 anos, né, não estou vivendo com o mesmo salário. Se essas pessoas contribuíssem a mesma coisa, a gente percebe que essa média diminui. E aí tem dois pontos de atenção que me chamam nisso, que nem eu falei, cada um tem sua realidade. E aí pensando nas realidades, eu pensei, de 2 uma. Ou nós pensamos muitas vezes que nós somos uma igreja privilegiada, que nós temos muitas pessoas aqui bem de vida, que a gente diz bem de vida que não passam necessidade, e nós temos uma minoria. Eu acho que é o contrário, que a maioria aqui está passando necessidade.
E nós, como igreja, estamos negligenciando os nossos irmãos. Porque se nós temos uma oferta tão baixa, é porque as pessoas não estão conseguindo contribuir. Ou as pessoas não sabem que podem contribuir, que eu acho que é o mais provável, né? Mas levanta essa questão, né? Talvez as pessoas não saibam que podem contribuir, as pessoas não saibam do privilégio, o que significa esse contribuir. Nunca falam, nunca pedem. Até gosto que não pedem, porque tem igreja que a gente vai, todo final de semana, ficam pedindo. A gente vê na TV, né? Começa pedindo o dinheiro. Aí a gente não fala disso aqui, porque não é o nosso foco. O nosso foco é falar do evangelho, né? Mas como a gente viu, é um privilégio contribuir. É para que Deus seja glorificado. E aí pode ser que muitos não saibam, né? Como eu falei, faz tempo que a gente não fala disso. Né? Isso é falado lá no livrinho do discipulado, é falado no curso de batismo, mas a gente não repete. Né? Ou daqui a pouco, e eu não quero pensar que seja isso, estamos sendo infiéis. Daqui a pouco a gente diz, eu sei que tem que contribuir, mas eu vejo lá, as contas estão dando tudo certo, então já estão contribuindo. Se precisar, depois eu contribuo. Quando tem alguma campanha eu contribuo, porque, sei lá, não sei como é que vai usar esse dinheiro. Eu não quero ficar pagando luz, né? Não sei. Eu espero que não seja essa questão. Acho que é só uma questão de a gente não conhecer. Então hoje a gente entende, né? Será que a gente tem contribuído com a igreja, né, de uma forma agora, entendendo o que realmente é, para que serve? Porque a ideia é que Deus seja glorificado e que a gente tenha esse privilégio de contribuir com o corpo. Então eu vou repetir mais uma vez. Eu fiz esse exercício, gente, de uma forma fria, né? Não é para julgar ninguém. Não é para deixar outros, porque a Bíblia nos fala que o objetivo é que ninguém fique pesado. Se um contribui mais, outro contribui menos, não importa. É importante que nós estejamos, né, com os fardos divididos, que exista a igualdade. Mas é importante a gente ter a noção da contribuição, né, que é importante e é para que Deus seja glorificado, né, para que a gente perceba realmente quando Jesus fala não vai te faltar nada, é que aqueles que vão precisar, não vai faltar nada mesmo. E que quando a gente está na posição de que a gente não precisa ser ajudado, que a gente possa ajudar. E quando a gente está na posição que precisamos de ajuda, que a gente possa, né, pedir ajuda. Que eu tenho certeza que a igreja vai dar um jeito de ajudar, porque é para isso que nós contribuímos uns com os outros. Vamos orar por isso, para que Deus possa nos dar sabedoria também, mostrar o amor dele. Pai, em nome do teu filho Jesus, te pedimos, Deus, que tudo isso que nós conversamos hoje fique claro, que não haja dúvidas, mas que possamos sempre analisar como nós temos usado os nossos recursos, sejam financeiros, sejam posses, bens materiais, que possamos usar para a tua obra, Deus. E no que condiz as ofertas financeiras, que a gente também possa analisar, contribuir da forma como o Senhor mostrar. Indiferente da porcentagem do nosso salário, não vem ao caso. Teu filho nos mostrou que esse não é o principal. Paulo também escreve dizendo que isso não é o principal. Que nós temos que ofertar aquilo que nós desejarmos, aquilo que nos dará alegria e não por obrigação. Que o Senhor possa nos mostrar isso, Deus. E também te agradecemos, somos gratos a Ti, porque até hoje, mesmo que alguns meses houve alguma oscilação, não nos faltou para auxiliarmos as missões que nós ajudamos aqui como igreja, para ajudarmos as pessoas em ação social que ajudamos, para podermos realizar os eventos, os cursos, convidar palestrantes e tudo mais. Ajudar as pessoas daqui, Pai, também. E cobrir os custos. Nunca faltou, Deus. E somos gratos a Ti porque o Senhor está cuidando da gente. Mas te pedimos que o Senhor possa nos mostrar, para que possamos ter esse privilégio de participar também através da contribuição, Deus. Nos mostre, nos ajude a administrar as nossas finanças e que possamos ajudar uns aos outros. Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.